Olá, meu nome é Laís Mansufratini e vou apresentar minha intervenção pedagógica com o tema Gibberella fusicuroi, sua toxina provando sua existência. É através da intervenção pedagógica que um educador faz a interferência sobre o processo de aprendizagem do discente. Seria a mediação do processo de aprendizagem que interfere no produto, com o objetivo de compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. É preciso introduzir novos elementos para que o aluno pense e elabore de uma forma diferenciada. A aula com o tema Gibberella será ministrada para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2. O perfil da turma, segundo minhas experiências, é que são muito entrosadas e se dispõem às diversas atividades propostas pela professora. A idade deles favorece comportamentos como agitação e algumas brigas, mas nada muito grave. Normalmente, eles têm uma boa relação entre si e respeitam a professora apesar dos momentos de dispersão. Os objetivos são ampliar o conhecimento acerca do tema fungos, compreender de alguns conceitos básicos acerca do tema, conduzi-los à avaliação dos benefícios e cuidados para o uso dos fungos na agricultura, despertar a curiosidade perante uma abordagem investigativa, permitir uma ampla discussão entre as crianças, provocar o protagonismo dos alunos e possibilitar a integração da turma. A justificativa é que ensinar sobre os fungos é de extrema importância por se tratar de um conteúdo frequentemente presente em nosso cotidiano, e ainda assim passar despercebido e sem receber a devida importância. Eles são responsáveis por serviços ecossistêmicos essenciais, como por exemplo a decomposição, atuando como micorrízicos, como bioindicadores, etc. Eles também desempenham um importante papel nas indústrias farmacêuticas, na área médica e na indústria alimentícia. Ou seja, uma vasta gama de conteúdos que demonstram a necessidade de abordar o reino fúngico na educação básica. Portanto, o estímulo do interesse nos alunos é necessário no mundo contemporâneo, e uma aprendizagem eficiente baseada em métodos construtivistas é o caminho mais adequado para conquistar a atração dos jovens. Os currículos inflexíveis e a pressão social para a obtenção do tão sonhado diploma, somadas inúmeras horas sentados enfileirados dentro de um ambiente fechado, com provas em papéis e quadro negro, desenham um panorama de aversão à escola. Paulo Freire denuncia em seus vários estudos uma educação tratada como uma transação bancária, a qual o docente, detentor de todo saber, transmite ao discente, um ser tábula rasa, o conhecimento necessário. Uma metodologia que estimula o aluno a decorar e replicar o que recebeu, sem análise crítica e muito menos sem levar em consideração as experiências externas à escola que cada aluno traz consigo. Desse modo, a sequência didática foi planejada a partir da abordagem socioconstrutivista de Vygotsky, onde o olhar dos professores deixa de ser voltado prioritariamente para o conteúdo e passa a ser voltado preferencialmente para o aluno, buscando identificar as melhores formas de ensinar para cada grupo de discente. Esse método de ensino entende que o aluno deve ser o centro do processo de aprendizagem e, portanto, deve ser estimulado a conquistar a sua independência, resolver problemas, elaborar hipóteses e levantar questões. Desta forma, os alunos são impulsionados a interagir uns com os outros e são incentivados a terem as suas próprias experiências. Vygotsky diz que a verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Os signos são palavras que remetem a um objeto concreto, fazendo a união entre o significado e o significante. O desenvolvimento vai se dar da seguinte forma. Na primeira aula, é pretendida a elaboração de uma aula expositiva, dialogada e descontraída sobre o conteúdo básico de fungos, a qual os alunos sejam participantes ativos a fim de deixar o assunto interessante e evitar dispersões,
facilitando então o processo de ensino e aprendizagem. Sendo esta aula iniciada posteriormente à apresentação de um vídeo sobre o reino fungi, os alunos já terão em mente alguns elementos acerca do tema, facilitando assim as atribuições dos conceitos básicos a esses elementos, tornando a aula menos abstrata. É importante também desenvolver uma relação deste tema com os conteúdos que já foram vistos durante o ano, sempre instigando seus conhecimentos prévios sobre o tema. IO and Learn. Hoje vamos aprender sobre os fungos. Qual desses organismos você diria que é um fungo? Todos são fungos. Vamos aprender mais sobre esses organismos. O reino dos fungos, também chamado de fungi, é um dos 5 reinos nos quais os Nesta aula, será apresentado aos alunos o fungo Gibberella fungicuroi, produtor de uma toxina que nas plantas é produzido para ter a função de hormônio vegetal, a gibberelina. Ela atua na germinação e principalmente no crescimento do caule e das folhas dos vegetais, regulando sua altura, sendo também importante no desenvolvimento dos frutos, na floração e no retardamento do envelhecimento dos tecidos vegetais. Portanto, através de uma experiência de observação a longo prazo, vamos concluir algumas questões e analisar certos parâmetros. Será disponibilizado aos alunos 6 vasos, 2 apenas com a semente de germinação, 2 com uma planta jovem e 2 com uma planta adulta. Em aula e com os devidos cuidados, após dividir os vasos em 2 grupos de 3 vasos com semente, planta jovem e planta adulta, os alunos irão regar o grupo 1 apenas com água e o grupo 2 com água e um pouco de gibberelina diluída, que é o ácido gibberélico GA3, que é produzido por grandes indústrias através da fermentação proveniente do fungo. Os vasos deverão ser regados de forma padronizada e colocados em um ambiente semelhante para que não ocorra interferência dos resultados. É essencial elaborar alguns questionamentos para que as crianças respondam no decorrer do processo, como a questão da divisão de 2 grupos e a padronização. Ao fim do experimento, deve ser realizada uma ampla discussão sobre os resultados encontrados e a comprovação da existência e importância desse fungo microscópico. A experiência tem por objetivo estreitar a relação das crianças com os fungos, unindo o ganho de conhecimento com um momento lúdico e de interação social. A avaliação será feita a partir da participação dos alunos nos cuidados com o experimento, além de um questionário com questões básicas acerca do tema, como: a gibberelina é um fungo que não pode ser visto a olho nu. Discorra sobre como pode-se provar a existência desse ser sem a utilização de microscópios. Expectativa final: fazer com que eles tenham um aprendizado eficaz para que no futuro possam recordar o que estudaram sobre os fungos, além de sua importância tanto para a natureza quanto para a vida do ser humano.